Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Equipe Acima da Média. Eu sou Eduardo Arnone, coach e analista comportamental. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos nas equipes e o quanto que isso é importante, o quanto que isso é crucial para gerar os resultados aí para você. Mas já vale lembrar, já deixa o seu curtir aqui no vídeo e se você assistir o vídeo até o fim e você não gostar do conteúdo, é só deixar o seu dislike, sem problema, simples assim. Outra coisa, já compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo e se você puder, deixa um comentário aqui para mim também, para eu saber se o conteúdo tá bacana, se esse conteúdo gera algum tipo de valor para você e se você puder também colocar aí a sua sugestão para eu saber o que eu trago aqui nos próximos vídeos, também vai ser de grande ajuda. Então, vamos ao assunto. Relacionamentos. Quando você tem uma equipe e a equipe tá ali com problema de relacionamento, o pessoal não se entende muito bem, fica sempre aquela conversinha paralela, tem os grupinhos, tem as famosas panelinhas, certo? Talvez você passe por isso na sua empresa. E isso pode ser reflexo de vários fatores ali. Uma coisa que acontece muito dentro de uma empresa, principalmente em empresas grandes, é os funcionários achar que uma determinada função faz mais do que a outra. O que eu quero dizer? É muito comum um funcionário achar que o serviço que ele faz dá muito mais trabalho do que o serviço que o outro funcionário faz. Aí ele vai lá, ele vai olhar o serviço do outro de fora e ele vai falar assim, poxa, aquele cara não faz nada, aquele cara fica o dia todo sentado, aquele cara não se preocupa em fazer nada. E esse cara aqui vai olhar para o serviço desse e vai falar a mesma coisa. Ah, aquele cara lá não faz nada, fica sentado o dia inteiro, ganha mais do que eu. E a gente sabe que isso existe em várias empresas, em vários setores aí. O que acontece? Esse tipo de conversa, esse tipo de assunto que gera dentro da empresa pode estar aí atrapalhando o desenvolvimento do seu dia a dia. Porque o funcionário se sente desmotivado porque ele acha que a outra função faz menos ou ganha mais do que ele ganha, né, dentro da função que ele pratica ali. Isso é um assunto que deve ser tratado com delicadeza, é um assunto que você deve conversar bem com a sua equipe, você deve conversar bem com seus líderes, seus liderados, o seu encarregado, ou se você é o dono da empresa, você é a pessoa que está, digamos assim, né, acima de todo mundo, você que responde juridicamente pela empresa, você deve identificar isso e também tratar com o seu gerente, com o seu encarregado, para que vocês consigam driblar esse tipo de situação. Bom, geralmente, dentro das empresas, como eu já disse várias vezes, nós temos várias pessoas de perfis diferentes, certo? E cada perfil vai identificar uma função de uma forma diferente. Um perfil puxado para o executor, que gosta daquele serviço que é feito, é dinâmico, aquele serviço que começa e termina, que ele tem um prazo para entregar, alguma coisa assim que deixa ele animado. Se ele vê o companheiro dele sentado o dia todo no computador e aparentemente não fazendo nada, pode ser que gera esse sentimento nele, que tipo assim, nossa, eu tô aqui, eu tô ralando, eu tô fazendo o máximo que eu posso e o cara lá fica lá sentadinho no computador o dia inteiro, certo? Isso pode acontecer. Uma pessoa do perfil comunicador, geralmente, eles se fazem muito de vítima. Então aí o que acontece? Você tem lá funcionários do perfil comunicador dentro da sua equipe. Esses funcionários vão ver outros funcionários fazendo outras coisas, fazendo outras atividades, eles sempre vão colocar o serviço deles para baixo, eles sempre são as vítimas. Eu não estou falando que é certo ou o que é errado aqui, tá? Eu não quero entrar nesse mérito, até mesmo porque não existe certo e errado quando tratamos de perfis comportamentais. O seu perfil é o perfil certo e o errado é você não saber como lidar com o seu perfil. E isso vale também, lógico, para a sua equipe. Mas a pessoa que tem um perfil comunicador, geralmente ela se faz de vítima e ela se põe nessa posição. E o que acontece? Ela, por ser comunicadora, ela vai levar isso para outras pessoas. Então, por exemplo, você tem um funcionário do perfil comunicador que ele se sente rebaixado ou diminuído em comparação ao serviço do outro amigo aqui. Essa pessoa do perfil comunicador tem uma grande chance de, não propositalmente, não por maldade, mas por causa do perfil dele mesmo, ele sair por aí minando isso nos outros. E levando isso para uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. A hora que você vê, você tem uma equipe aí de 4, 5, 6 pessoas que estão com o pensamento igual dele. E às vezes as pessoas nem tinham esse tipo de pensamento. E elas começaram a ter por conta dele ter trazido esse ponto de vista. E por ser uma pessoa que se
que é comunicadora, que se comunica bem, ela é muito boa em persuadir, ela é muito boa em fazer as pessoas pensarem como eles pensam, certo? Então tem que sim que tomar muito cuidado com isso, tá bom? E de que forma que você vai tratar, por exemplo, uma situação dessa com um perfil comunicador? Bom, o primeiro ponto é você mostrar para ele respeito com ele e mostrar para ele que você entende a dor que ele está passando. E qual dor que é essa? Ele acha que o serviço dele é mais trabalhoso ou ele tem que desenvolver uma função maior e ele ganha menos para isso, por exemplo, tá? Então, você vai pegar essa pessoa, você vai chamar ela para conversar e você vai falar para ela assim, olha, vamos conversar, o que você está achando do seu trabalho, o que você acha do ambiente de trabalho, o que você acha da equipe que você trabalha. Olha, uma coisa muito importante para falar sobre comunicadores, eles são bastante sinestésicos, tá? Então se você for lá e você mostrar uma empatia muito grande com ele e uma oportunidade que você tiver, você der um toque, não precisa tipo ser um toque muito muito amoroso assim, mas você pôr a mão no ombro assim da pessoa para conversar com a pessoa, ô fulano, vem conversar comigo aqui um minutinho. São pessoas que se abrem mais porque eles são sinestésicos, eles se conectam bastante quando a pessoa mostra empatia para ele e a pessoa mostra para ele que está interessada na dor dele. Então você vai chamar e o seu funcionário do perfil comunicador, que você identificou o perfil dele, você identificou que ele que está minando isso em outras pessoas, ou seja, ele é o problema, entre aspas, e você vai chamar ele para conversar. Você vai falar assim, ô fulano, o que está acontecendo, o que você está achando da empresa, o que você acha da empresa, o que você acha da sua equipe, dessa galera que trabalha junto, e ele vai te falar como um comunicador que ele é. O que vai acontecer? Pode ser que ele de novo venha se fazer de vítima para você. É onde você tem que tomar cuidado e ter jogo de cintura para você não entrar ali na vibe dele. Quando ele começar a se fazer de vítima ali, de não, porque eu ganho pouco, ou porque o meu serviço é muito cansativo, ou porque o fulano não faz nada e eu faço muito, tenta mostrar para ele o ponto de vista que a outra função tem. Leva ele para essa outra função, mostra mais ou menos como que o negócio funciona ali, para ele entender que aquilo tudo que ele pensa não é na verdade o que é, certo? Dentre outras ferramentas que você pode abordar, mas você conseguir mostrar para ele do seu ponto de vista, do ponto de vista de uma pessoa que trabalha na outra função que ele acha que é desmerecido aqui, né? Você trazer para ele exemplos, você trazer para ele ali casos, histórias, coisas que acontecem no dia a dia para ele entender. Essas pessoas que têm um perfil comunicador, geralmente eles são muito visuais, eles precisam olhar muito, eles precisam sentir tudo o que está acontecendo ali para eles conseguir se entender e absorver o que está sendo dito para ele ali naquele contexto, certo? Mas você identificou então que o seu problema está sendo com o perfil planejador, por exemplo. O perfil planejador, geralmente, ele é aquele perfil que ele guarda muito para ele. E a hora que ele solta essa raiva, essa fúria, essa mágoa que ele está guardando, ele solta de uma forma um pouco brusca. E outra coisa, também geralmente as pessoas que têm um perfil planejador muito aflorado, muito forte, são pessoas um pouco mais teimosas e eles são muito inseguros. O que isso quer dizer? Uma pessoa do perfil planejador, ela também é uma pessoa que ela é fácil até de influenciar ela. Por quê? Como ele é um perfil que lida bem com pessoas, é um perfil ali que se motiva bastante com pessoas, se ele tiver um comunicadorzinho ali que consegue acessar ele, consegue conversar com ele, esse perfil comunicador pode influenciar ele a ter um pensamento parecido com ele também. Então entenda, se você identificou que você tem uma pessoa do perfil planejador e essa pessoa está sendo o problema da sua empresa aí, lembrando, estou usando aqui exemplo de pessoas num estágio muito alto do perfil, tá? Bem fortes, né? Com características fortes dos perfis. Então vamos continuar. Pessoas do perfil planejador são pessoas que guardam para si, eles não se abrem e eles vão acumulando. Chega uma hora, eles explodem para quem tiver que explodir. Às vezes a pessoa não tem nem nada a ver com o que está acontecendo, mas ele solta os cachorros em cima da pessoa. Certo? Aí o que você vai fazer? Você vai identificar que essa pessoa está com esse problema. Certo? Ah, mas como é que eu vou identificar, Eduardo, se ele não fala? Ele não fala, mas ele dá sinais.
Ó, como é um perfil muito teimoso e você começou a pedir alguma coisa para ele começou a rebater, ele começou a não querer fazer, começou a pôr muito empecilho, começou a discutir muito sobre o assunto. Você precisa aprofundar para entender o que está acontecendo ali. Por quê? Se é um perfil que na maioria das vezes, quando ele está bem, ele é muito bonzinho, ele é calmo, ele ouve. E no momento ali que ele já não está mais tão bem, que ele já está um pouco estressado, ele começa a rebater com você, ele põe empecilho, ele põe dificuldade em tudo, opa, é um ponto de alerta. Porque você identificando esse ponto de alerta, você consegue trabalhar ele. O que você vai fazer com uma pessoa que está nesse estágio? Você vai chamar essa pessoa para conversar. Aí você vai trazer ele ali para uma reunião de feedback, vai exaltar os pontos positivos que essa pessoa tem, o trabalho bom que ela presta para você e para sua empresa, certo? E você vai ali navegar e descobrir o que está acontecendo, por que essa pessoa está tendo esse tipo de atitude ou esse tipo de sentimento. Por exemplo, ele achar que o funcionário que faz a função B é mais privilegiado do que ele que faz a função A, por exemplo, tá? Então você vai conversar com ele, você vai trazer ali, pedir para ele te falar, você vai pedir para ele te trazer o que ele sente mesmo, para você identificar. Essa coisa da gente conversar com um funcionário, a gente conversar com um colaborador, é uma coisa que exige bastante do nosso ouvir sem julgar. Por quê? Você precisa se pôr no lugar dele, você precisa ligar a chavinha da empatia total para conversar com um funcionário. Porque eles não têm a visão que nós, por exemplo, quem é líder, ou quem é o dono, ou quem é o gerente, ou quem é o encarregado tem. Eles têm uma visão diferente do negócio, eles têm uma visão diferente da empresa, tá? Então você tem que ter um pouco mais de tato, você tem que tomar cuidado para conversar com ele. O seu filtro tem que ser maior do que o filtro dele, tudo bem? Para você não gerar uma situação pior. E de novo, identificou que ele está achando que a função B é mais privilegiada que a função A, mostra para ele o que é feito na função A, na função B, leva ele para conhecer, leva ele para conversar com pessoas da função B, mostra para ele os processos, como é que funciona, porque ele vai sim entender. Por ser um perfil bastante empático, um perfil bastante calmo, na hora que você conseguir conversar com ele e mostrar para ele esses pontos, eu tenho certeza que você vai trazer ele para o seu lado de novo, ok? Agora vamos então tratar do perfil analista. Bom, pessoas do perfil analista, eles são mais fechados ainda. Então, pessoas do perfil analista, eles não falam. Eles ficam quietinhos na deles, eles vão fazendo o que eles têm que fazer e eles não falam. O que é o problema? O fato deles não falar fica mais difícil de você identificar o que está acontecendo com ele, tá? E qual que é o ponto aqui? Você identificou que o seu funcionário está muito quietinho, você identificou que ali o seu funcionário também ele vai colocar bastante empecilho nas coisas. O perfil planejador e o perfil analista, eles têm bastante coisas parecidas, tá? Ele também vai colocar bastante empecilho, vai ficar super negativo. Super negativo. Ou ele vai parar, ele não vai mais conseguir concluir tarefas que ele concluía antes. Por quê? Ele vai perdendo o interesse, ele vai deixando passar coisas porque ele está insatisfeito, tá? O relacionamento dele com a equipe não tá bom, o relacionamento às vezes dele com o líder não tá legal. Ele vai então ficando insatisfeito, ele vai deixando passar coisas que ele não deixaria. Isso começa a cair nele como autocobrança. Por exemplo, ele vai falar, abre aspas, poxa, eu não vi isso, eu sou muito desatento, eu não prestei atenção, foi culpa minha. Ele vai trazer para ele o problema. Mas por quê? Porque ele está tão retraído, a cabeça dele anda com tanta coisa ali que está sendo negativo para ele, está minando ideias negativas para ele, ideias que não são boas, que ele começa a fazer erros bobos, erros que ele não cometeria. E você vai começar a identificar isso. Poxa, uma pessoa que sempre entregou um trabalho impecável, um trabalho que você não precisava nem revisar, porque você confiava muito. Começou a aparecer um errinho aqui, um errinho ali, um errinho lá. O que está acontecendo? Tá? Pode ser que seja sim parte de relacionamento na equipe. Pode ser sim que alguém falou alguma coisa dele e ele não foi rebater, ele está se sentindo mal. Tá?
Pode ser sim que você, como líder, falou alguma coisa para ele que ele não absorveu de uma forma positiva e ele está se sentindo mal. E pelo perfil dele ser um perfil mais retraído, ele não vai chegar até você para falar. Mais uma vez, a importância de você ir lá e fazer reuniões periódicas. Você fazendo reuniões periódicas com todo mundo, você começa a identificar o perfil. Faça o teste, faça uma reunião com a sua equipe e procura coisas que você pode jogar para a galera te ajudar a resolver. Por exemplo, pessoal, a gente está aqui com esse mês que a gente tem que fechar um faturamento de X, o que a gente pode fazer para melhorar as vendas? Tem funcionários que eles vão falar na hora, vão te trazer um monte de ideias, vão discutir um monte de coisa, vão debater entre eles, e tem uns funcionários que vão ficar mais quietinho. Sabe aquele funcionário que ele vai erguer a mão para falar? E enquanto você não chamar ele para falar, ele não vai falar? É uma pessoa do perfil analista. É uma pessoa que não se impõe, é uma pessoa que não passa na frente dos outros para falar. Uma pessoa do perfil planejador também é assim. Você vai falar, aí essa pessoa do perfil planejador vai ficar quietinha na dele, vai ficar quietinha na dele, vai ficar quietinha na dele. Até uma hora que ele levantar a mão. A hora que ele levantar a mão e você der a oportunidade dele falar, ele vai falar. Ah, Eduardo, então os dois são iguais. Como é que eu vou saber qualquer um e qualquer outro? A pessoa do perfil planejador, ela sempre vai te trazer soluções pensando no geral. Então pensa assim, você levantou lá uma enquete na sua equipe aí durante a sua reunião de como aumentar vendas, de como você aumenta o ticket da sua equipe, da sua empresa. Essa pessoa do perfil planejador, a hora que ela te der ideia, ela vai te dar uma ideia pensando no coletivo. Se a gente pegar e a gente fizer esse tipo de ação e a gente tiver esse tipo de treinamento, ele sempre vai falar no coletivo. Quando você pegar uma pessoa do perfil analista que ela for te dar uma solução, ela vai te trazer bastante dados. Por exemplo, chefe, para a gente aumentar o nosso ticket, a gente tem que vender mais do produto B que tem um valor maior. A gente vende um produto A que custa R$10, se a gente vender um produto B que custa 20, o nosso ticket fica maior. Ele vai te trazer mais dados, tá bom? Uma pessoa do perfil executor, ele vai te trazer um monte de ideias ali naquela reunião, um monte de ideias, e ele vai sempre trazer ideias positivas. Tipo assim, não, vamos lá, a gente vai estimular a equipe, a gente vai fazer o cliente comprar, a gente vai se comunicar bem com o cliente e tudo mais. A gente vai fazer ação de rua, a gente vai... qualquer coisa. Ele vai trazer um monte de coisa para você para conseguir desenvolver e aumentar o ticket da empresa que foi que você solicitou. E uma pessoa do perfil comunicador também. Ele vai trazer muita ideia para você, para entrar em rede social, jogar em rede social, em fazer o que for possível e impossível ali para você, para sua empresa crescer e aparecer. Tá? Então, você fazendo uma reunião ali com a sua equipe geral, você vai começar a perceber isso. Vai por mim. É muito interessante isso. Ainda mais se você tem uma equipe aí com 5, 6, 7 pessoas, sei lá. Ou se você tem uma equipe com 2 pessoas, fica mais fácil ainda para você identificar. Porque você faz, além da reunião entre você e mais os dois, você consegue fazer ainda uma conversa mais particular, ainda você tem um relacionamento mais particular com eles, porque são menos pessoas, certo? Mas o ponto aqui é você identificar o perfil para você conseguir melhorar o relacionamento da sua equipe no todo. Bom, como eu disse, o primeiro ponto são as reuniões periódicas aí com a sua equipe para você definir metas, definir estratégias e tudo mais. Outro ponto são os feedbacks individuais. Pessoas que você percebeu que precisam no acompanhamento mais de perto, pessoas que você percebeu que está com o rendimento um pouco mais baixo, ou até pessoas que você acha que é necessário você dar um incentivo para aquela pessoa, porque ela está indo muito bem e você dá um incentivo maior para ela, faça os feedbacks. Ah, Eduardo, mas então eu não vou fazer com o resto? Não, não é isso que eu estou falando. Mas você precisa fazer o feedback com essas pessoas. E não tipo assim, nossa, mas eu tenho aqui uma equipe de 5 pessoas e eu tenho 3 ali que são meio problemáticos. Então eu não vou fazer feedback individual não, porque eu não quero fazer com eles. Não, isso é um caminho errado. Geralmente tem líderes que eles não gostam de conversar com os liderados porque eles não querem problemas, eles não querem trazer problemas. Engano isso. Porque quanto menos você conversa com a sua equipe, mais problema você gera. Certo? E você identificar como cada um pensa, você identificar como que é a forma do coletivo pensar, isso é muito bom, isso é muito forte, isso é poderosíssimo.
Lembra que eu já falei que a empresa é resultado de pessoas? Se você tiver pessoas que trabalham por você, que trabalham pela empresa, motivadas, pessoas ali que são engajadas com o trabalho, que fazem o que elas gostam e que elas vão embora para casa feliz, elas voltam felizes para o trabalho e elas se sentem bem naquele ambiente, certo? E você não precisa, às vezes, oferecer rios de dinheiro para a pessoa. Você oferece o salário que é ok, o salário que está dentro da categoria dela ali, mas você proporciona para ela algo a mais. Você proporciona para ela o bem-estar, você proporciona para ela um ambiente seguro, um ambiente saudável, tanto de você para ele, né, seu funcionário, quanto da equipe para ele. E isso faz total diferença. Ah, Eduardo, mas olha, eu tenho aqui uma equipe e tem funcionário que dá problema. Eu já conversei, já fiz reunião de feedback e são funcionários que não me escutam, são funcionários que são arrogantes, são funcionários que eu não consigo conversar e tudo mais. Ok, isso existe sim e sempre vai existir. Ser humano é uma ferramenta completamente incrível, porém completamente complicada de se lidar. Então a gente precisa ter muito cuidado aí. O que você vai fazer? Você se deparou com um funcionário desse, um funcionário cabeça dura, um funcionário que não te ouve, um funcionário que não está com você? Lembra que eu falei? Não adianta você querer e ele não querer. Você precisa mostrar para ele que se não for nos moldes que a empresa precisa dele ali, não dá para continuar. E tá tudo bem, porque às vezes aquele trabalho ali não faz bem nem para ele e ele não tem coragem de sair. Eu estou dizendo que chega um ponto que a gente precisa sim colocar o pé no chão e entender que uma empresa não é um fundo de caridade. A gente precisa de resultados, a gente precisa de uma equipe engajada, a gente precisa de funcionários que estão ali do nosso lado. Certo? E você, de vez em quando, vez ou outra, vai acabar se esbarrando com um funcionário desse tipo que vai te dar dor de cabeça, que vai te dar problema. E você vai ver depois esse funcionário trabalhando em outra empresa e às vezes ele vai estar super bem na outra empresa, né? E por quê? Só porque ele não se identificava com o que fazia ali na sua empresa. Pensa, se você tem uma pessoa que gosta de TI, você tem um funcionário que gosta de TI trabalhando ali na frente da sua loja. Esse funcionário não gosta de lidar com o cliente, ele não gosta de conversar muito, ele não gosta de falar, uma pessoa assim, um funcionário pensando que ele é do perfil analista, ele não gosta muito desse tipo de interação. Ele está ali porque ele precisa do dinheiro. Só que ele não enxerga isso. E a hora que você dá uma oportunidade para ele, ou você realmente precisa demitir ele da sua empresa e ele acha um emprego que ele trabalha quietinho no TI no computador, ele vai ser o cara mais feliz do mundo porque é aquilo que ele gosta. Da mesma forma que uma pessoa que é comunicativa, que gosta de frente de loja, está presa num quarto olhando para o computador. Ele não gosta daquilo, não é o ambiente dele, ele vai ficar desmotivado, ele vai ficar irritado, ele não gosta daquilo. Vai também por causa do dinheiro. Então é importante identificar isso. E se você aprofundar mais o seu conhecimento em perfil comportamental, você vai começar a perceber que cada função da sua empresa exige um tipo de perfil. Cada pedacinho da sua empresa exige um tipo de perfil. Porque num lugar vai precisar de um perfil mais executor, que vai lá e faz e entrega o negócio, produtividade, produção o mais rápido possível. Vai ter aquele lugar que precisa de uma calma, que precisa de um olhar mais atento, que precisa de um levantamento de dados mais minucioso. Vai ter aquele setor que precisa de um cuidado maior com o coletivo, que conversa bem com as pessoas, que se relaciona bem com as pessoas. E vai ter aquele setor que precisa de uma pessoa comunicativa para vender para a empresa, para falar no telemarketing, tá? Então você vai começar a perceber isso. Toda empresa tem perfil, ela precisa perfilar para entender que tipo de pessoa se encaixa na sua empresa. Mas isso pode ser assunto para um próximo vídeo, se fizer sentido para você. Eu posso trazer aqui vários temas sobre esse. Agora, o ponto é, você quer conhecer mais aprofundadamente a sua empresa, você quer conhecer a sua empresa a fundo, faça um treinamento em equipe. Leve um coach para sua empresa, leve um analista de perfil para sua empresa. E depois de passar por essa experiência de um coach em grupo, de uma atividade em grupo, você vai ver o quanto que isso vai trazer de riqueza para você. Porque o analista ou o coach que vai lá na sua empresa, ele vai falar para você assim, olha,
líder ou dono da empresa. A sua equipe ela é de uma maioria de perfil tal, tem pessoas aqui que se destacam em tal perfil, essa pessoa se dá bem com um tal tipo de função. Então, quando você faz um perfil, você faz um trabalho desse de coaching grupo com a sua equipe, focado no perfil, focado em desenvolver aquela sua equipe, você vai ter uma equipe muito mais desenvolvida e com relacionamentos muito melhores aí, ok? Então, o que eu tinha para falar sobre relacionamentos é isso. Porém, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o like aqui, se inscreve no canal e se você puder também deixa um comentário aqui para eu saber se você está gostando desse conteúdo. E fica ligado, ativa as notificações porque no próximo vídeo eu vou falar sobre indisciplina. Talvez você deve passar por esse tipo de problema aí na sua empresa. Eu vou falar sobre indisciplina. E outra coisa, me segue também lá no Instagram, que tem bastante conteúdo mais rápido que sai por lá. Às vezes eu tô com alguma ideia aqui, eu jogo um story lá, é um conteúdo muito mais rápido. Então, no mais, quero deixar aqui o meu forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu!